Como o Fabiano falou, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da Singenta, e a gente vai falar um pouquinho não só do cigarro, do geco-baratas, mas também falar um pouquinho de outros assuntos relacionados ao controle de baratas e também falar um pouquinho do sistema Singenta de controle de baratas. Bom, primeira coisa que eu falei, o que é resistência? Então, vamos lá, a definição. Desenvolvimento da habilidade de um grupo de insetos, tá? De resistir a doses de inseticidas que seriam letais para a maioria dos insetos de uma população normal. Para uma população resistente, eu vou precisar aqui de uma dose 25, ou seja, 5 vezes mais. Tá? Então, por exemplo, se eu aplicar uma dose normal de inseticida, 5, ele mataria aqui o quê? Mataria praticamente nada, né? Certo? Teria que aumentar muito a dose do inseticida para ter eficácia. Por isso que às vezes quando você aplica um inseticida ou qualquer coisa, mas e ele não funciona, pode ser resistente. Ok? A definição aqui do IRAC, que é um grupo que é composto por todas as empresas que produzem produtos químicos, é a mudança hereditária na sensibilidade ao inseticida da população do inseto, no caso barata, pode ser barata, né? Que é refletido na falha constante, tá? De um produto e atingir o nível de controle adequado que se espera. Isso quando usado de acordo com as recomendações do ROP. Ou seja, o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, hereditário. Ou seja, você não adquire resistência, você nasce com a resistência. Então aquela barata que está ali, ela já nasceu com resistência. O que acontece quando você aplica um inseticida ou você usa isca, você seleciona as baratas resistentes que vão sobreviver e vão transmitir essa característica para os descendentes. Ok? Tranquilo? E tolerância? O que é a tolerância? Tem o termo resistência e tem o termo tolerância. Tolerância é quando o objetivo é comparar a suscetibilidade das espécies de organismo, um determinado inseticida, usa o termo tolerância. Por exemplo, sabe que se o inseticida A apresenta pouco efeito sobre a espécie X, Blattella, né? E enquanto que a ação do produto sobre aquele planeta é bastante notável, ou seja, funciona mais. Por exemplo, você tem alguns inseticidas que na dose, lá no rótulo, ele tem lá, a dose para aquele planeta é mais baixa e para a Blattella é mais alta. Por quê? Porque fez-se estudos e percebeu-se que a dose para aquele planeta é menor. Certo? Esse é o principal tipo de resistência no caso das iscas. A gente vai dar alguns exemplos. Que é adaptação por comportamento. E no caso da barata, você tem baratas que evitam a isca. Tá? E baratas que evitam componentes da isca. Tá? É muito comum, às vezes, você chegar em um local que você vai lá e aplica a isca e a barata não pega a isca. Por que ela não está pegando a isca? Pode ser, tá, uma resistência comportamental. Hereditária. Aquela população ela tem uma resistência comportamental a não pegar aquela isca. Aí o que eu tenho que fazer? Rotacionar, tem que trocar a isca. Exato. Trocar o ingrediente ativo. Em vez de usar a isca, pulverização. Perfeito? Tem que trocar a sua estratégia de controle. Tá? E aqui, né, como exemplo, né, eu falei do problema, tem um teste de campo com baratas que demonstraram resistência comportamental às iscas com glicose. Esse aqui é um trabalho que foi feito lá nos Estados Unidos e mostrou que baratas coletadas no campo, né, na Flórida, tinham comportamento de evitar componentes da isca. Ou seja, eles pegaram, né, a mesma isca, porém com diferentes componentes. Porque a isca, né, a barata, ela tem óleo, ela tem açúcar e etc. Tem uma série de atrativos, né? E eles identificaram que as iscas que tinham glicose, as baratas evitavam. Outro tipo de resistência é o tipo de resistência que apresenta a redução da penetração da cutícula. Tá? Isso é muito comum quando você usa, por exemplo, um inseticida de pulverização. Tá? Tem formulações, por exemplo, puxa vida, eu uso uma determinada formulação de uma cipermetrina, aí eu troquei o fabricante e a isca e o inseticida não funcionou. Pode ser que a qualidade da formulação ela não era muito boa, tá? Ela
não se dissolveu bem na água e reduziu a penetração do inseticida no corpo do inseto. Então, se o inseticida não penetra, ele não mata a barata. Então, esse é um tipo também de resistência. E aqui eu coloquei até um exemplo aqui de barata resistente à deltametrina, que foi um trabalho que foi feito na Exalc, lá tem uma tese de doutorado lá, e simplesmente o que eles fizeram? Fizeram o teste, pegaram uma população, uma bandeja com bastante barata, pulverizaram com deltametrina. Aí pegaram as baratas que sobreviveram e fizeram reproduzir. Novamente, passaram inseticida em cima da população e foi fazendo, certo? Selecionando baratas resistentes. Após 4 gerações, eles já tinham um alto nível de resistência. Assim, para vocês verem, então, puxa vida, assim, apenas 4 gerações eu já tenho níveis altos de resistência, o que eu tenho que fazer? Trocar o inseticida após 4 vezes. Eu não posso usar 4 vezes o mesmo inseticida no meu local. Tá? Eles vão estar sempre selecionando baratas resistentes. E aí depois no fim eu vou mostrar. Guardem isso que depois eu vou mostrar lá no esqueminha, dá para você cortar esse esquema de resistência. Ok? E o outro tipo, né, é o tipo de resistência do metabolismo do inseticida. Tá? Então ele evita comer a isca, que é o de comportamento, ele evita que o produto penetre, certo? E o outro é metabolismo, ou seja, nem você come uma comida, para você faz mal, para ele não faz nada. Por quê? Provavelmente ele conseguiu metabolizar mais aquela comida e não fez mal. O inseto é a mesma coisa. Ele consegue eliminar as fezes, o ninho dele, né? O inseticida rapidamente ou degradar rapidamente o inseticida. Mesma coisa, você está acostumado a aplicar um produto, de repente o produto para de funcionar. Pode ser o aumento do metabolismo. Né? Se selecionou uma população de baratas, metabolizam rapidamente o produto. Né? E ela recupera. Então, é muito comum, às vezes, o inseto bate o inseticida no inseto, ele fica ali meio cambaleando, daqui a pouco ele recupera. Ele conseguiu metabolizar, ele recuperou e não matou. Tá? Então, agora eu vou apresentar, falar um pouco do OptiGuard. Tá? Então, a gente já viu conceitos de resistência, a gente já viu a questão de aplicação, eficácia, tá? E também a questão de formulações ideais para o controle. Tá? Vou falar um pouquinho do OptiGuard, resultado, pesquisa, etc. Porém, antes de falar do produto, o que é uma isca gel ideal? O gradiente ativo não pode ser repelente. Por isso que vocês não veem alguns ativos sendo usados como isca. Ou se são usados, não tem um sucesso grande no controle de baratas. Por quê? Porque o gradiente ativo não pode ser repelente. A barata tem que ir lá e comer. Tá? A isca tem que ser altamente atrativa para a barata. Esse é o segredo das empresas. Tá? Que é o quê? Você fazer um blend, você tem que fazer muita pesquisa. Para chegar nessa forma, a gente tem que fazer vários anos de pesquisa para identificar uma isca que fosse atrativa para a maioria das populações baratas. Tá? A isca com longa duração no ambiente. Ou seja, você colocou a isca bem aplicada, ela tem que ficar lá controlando a barata por vários tempos. Vários meses, né? Tá? Não pode manchar, né? Colocou a isca lá, manchou, aí dá problema, não pode. Tem que ter ação lenta para promover a transferência. Tá? Por exemplo, os ativos hoje que a gente tem no mercado que tem ação muito rápida, né? Eles são usados para pulverização e não são usados para isca. Tá? Vocês podem ver que até os ativos são diferentes. Tá? Isca sem efeito de aversão, que é aquilo que eu falei, a questão da glicose, e também, obviamente, não apresentar resistência. Tá bom? Vou falar agora um pouquinho do OptiGuard, que é a isca que nós desenvolvemos. Tá? A gente está aqui falando, né, principalmente que é uma isca irresistível, tá? A gente trabalhou muito isso, para que ela fosse uma isca bem atrativa. Tá? E ela é a base de nametilona, concentração 2%. E tem também um pouquinho de amargante aí, que é exigência da Anvisa, que é para evitar que tenha acidente com criança, ou tenha um amargante. Tá? O modo de usar: a dose de aplicação estimada aqui para a batela germânica é de 0,5 grama por metro quadrado,
e periplaneta vai de meio grama a 1 grama por metro quadrado. Tá? Então, a diferença aqui basicamente é que a periplaneta acaba comendo mais, né? Então você acaba tendo que usar muito mais isca. O principal foco, o principal alvo, tá? Que a gente recomenda para controle de blatela é o uso da isca. Para o caso do controle de periplaneta, o controle através de isca é um pouco mais caro, né? Ela acaba comendo mais, então é muito mais, ela se expõe muito mais, então a gente recomenda que se use mais a pulverização para o controle da periplaneta, tá bom? Aqui os locais onde você vai ter que aplicar. E eu coloquei aqui uma referência aqui, frestas, fendas, rachaduras, divisórias, instalações elétricas, eletrônicas, embaixo de pia, fogão, geladeira, todos os locais, tá? Isso é importante, que é difícil o pessoal lavar. Senão não adianta. Você aplicou a isca, o cara no dia seguinte lavou, foi embora a isca. Tá? A mesma coisa, pessoal, no inseticida. O pessoal às vezes reclama muito do inseticida, não deu efeito residual. Qualquer inseticida, jogou aqui, o cara lavou com sabão, lavou com água e vai doar. Tá? Todo inseticida ele é lavável, tá? Porque você dilui ele na água, jogou água e lavou. Tá? Passou água e é removido. Outra característica importante da blatela. Você não vai ver ela em cima da pia. Você vai ver ela sempre numa frestinha. Quanto menor a frestinha, melhor para ela. Ela tem um efeito de comportamento que ela precisa estar em contato com a superfície em um local bem protegido, escondido. Então, o seu operador ele tem que realmente ir lá com paciência e injetar o inseticida nas frestinhas. Tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho de resultado de pesquisa. O teste de eficácia. A gente usou a metodologia Anvisa e comparar iscas parada à base de metiloma. Como é que é a metodologia Anvisa? Você pega uma caixa, né, de 1 metro mais ou menos quadrado, pode ser de acrílico ou de vidro, você coloca lá uma fonte de alimento, água, abrigo, né, que ela tem que se esconder, ela tem que estar sempre no local escondido, escuro, o produto e água. E aí você solta aqui, no caso aqui foi solto 10 periplaneta americana e 20 blatela germânica. Tá? Você faz leituras até de 72 horas. Tá? Essas baratas elas são acostumadas ali e elas têm que preferir a isca ao alimento que ela está acostumada a comer. Tá? Que é o papel da isca. Né? E aí depois você tem que ter uma eficácia acima de 80%. Tá? E aqui a gente comparou, pessoal. Comparamos o Max Force com o OptiGuard e uma testemunha, obviamente tem que ter testemunha. E aqui, ó, 0 dias, 15 dias, né, 30 dias, 60 dias e 90 dias. Só o OptiGuard chegou até 90 dias. Tá? Isso no caso blatela germânica. Aqui uma dose maior, também. Tá? Max Force aqui a meio grama por metro quadrado. Aqui eles praticamente se equivaleram aqui no meio grama. Tá? Então aqui uma visão geral, a gente vê que na dose menor o Max Force não controlou até 90 dias. Ok? Isso se deve, obviamente, os ativos eles são praticamente iguais, mas se deve principalmente à ingestão. Né? São os dois ativos que têm a mesma concentração, praticamente, tá? Mas é a atratividade que é o que eu vou mostrar agora. Isso aqui foi um teste de eficácia.